e escravas. Gente passando fome, comendo carne de cachorro. Gente fugindo da sua cidade natal, da sua terra natal. Então, fique atento ao que acontece no teu país. E nós oramos sempre pelo Brasil e vamos continuar orando. Porque muitos poderosos, aqueles que detêm o poder, aqueles que têm a caneta na mão, eles podem muitas vezes determinar o rumo de uma nação, nesse sentido que eu falei, de falta de liberdade, de falta do que comer na sua mesa muitas vezes, e nós temos que ficar atentos. Eu quero só dar essa direção para você em nome de Jesus. Fique atento, ore pela sua nação. O Brasil é uma nação rica e poderosa. Quem crê nisso? Quem vê, não é nem crê, né? Quem vê isso? Quem vê isso? Mas existe um poder maligno querendo tomar o Brasil. Querendo tomar o Brasil. As coisas estão muito estranhas. Fique atento, ore e se posicione em nome de Jesus. Amém? Então, fica essa dica para você em nome de Jesus. E nós vamos nessa hora para a palavra de Deus. Nós queremos glorificar e exaltar a Deus pela sua vida, querido, você que está aqui presente, você que nos visita em nome de Jesus. Nesse domingo tão especial, ou seja, dia de culto ao nosso Deus, é o nosso maior culto da semana, né? Em relação a ajuntamento. Pode não ser o maior culto para alguns, porque muitos, eles têm intimidade com Deus nos seus quartos, nos seus lugares secretos em casa. Talvez nessa noite, nessa semana, você tenha tido um momento muito poderoso com Deus, aonde um culto desse, ele não chega nem nos pés daquilo que você experimentou no teu lugar de intimidade. Então, continue assim, mas eu falo na questão aqui desse culto, em relação ao ajuntamento de pessoas, é o nosso maior culto. Então, que você sempre esteja dedicado ao Senhor, abra bem os seus ouvidos para o que Deus vai falar ao teu coração nessa noite, em nome de Jesus. Eu quero que você abra a sua Bíblia, que projete no telão, Isaías 53, nós vamos ler apenas do versículo 1 até o versículo 3, esse vai ser nossa primeira leitura. Na semana passada nós falamos a respeito da alegria verdadeira, e nós falamos a respeito do encontro de um certo homem, um eunuco, que era uma autoridade que cuidava de uma rainha de Candace, e ele teve encontro com Filipe, um discípulo, um servo do Senhor, e ali naquela conversa, aquele eunuco, aquele homem estava lendo Isaías 53, eu não vou falar do que ele estava lendo, eu vou apenas ler do versículo 1 até o versículo 3, que vai servir de introdução para a nossa mensagem de hoje. E eu quero que você, querido, em nome de Jesus, ouça o Espírito Santo nessa noite. Você que já entregou a tua vida para Cristo, você vai ser renovado nessa noite. E você que não entregou a sua vida para Cristo, você vai ser renovado em lembrança, aonde o Senhor vai te chamar mais uma vez, aonde o Senhor vai te dar mais uma oportunidade para que os seus pecados sejam perdoados, para que você faça como eu fiz, e como a grande, ou como a maioria dos que aqui estão fizeram também. O Senhor nessa noite te dará mais uma oportunidade, para que você se arrependa dos seus pecados, e venha para Cristo, para que você garanta o mais importante na sua vida, a tua salvação, a sua alma. Encomende a sua alma ao Senhor, encomende a Ele. Encomendar é embrulhar e enviar, entregar, que a tua alma vai em direção a Deus. Qual o endereço para onde a tua alma está indo?
A encomenda é a tua alma, onde ela vai chegar? Encomende a sua alma ao Senhor Jesus, e ela chegará no lugar certo, no final. O Senhor te dará mais uma oportunidade, você que não entregou sua vida para Cristo. Isaías 53, versículos do 1 ao 3, vai dizer: quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu, ele é Jesus. Aqui é Isaías, o profeta messiânico, aquele que viveu aproximadamente 700 anos antes de Jesus. Então ele anunciava Jesus. Quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro, e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima, e nós não o valorizávamos. Aqui é Isaías falando daquele que viria, que era Cristo, que era Jesus, o Filho de Deus, o primogênito dentre os mortos, o único Filho de Deus. Ele estava sendo anunciado por Isaías. Mas aqui tem algo interessante: ele foi desprezado, ele foi rejeitado pelos homens. E a pergunta é: se Deus sabe do futuro, então Deus sabia que o seu filho iria ser rejeitado antes de mandá-lo. Ele sabia que Jesus Cristo seria desprezado antes de mandá-lo. Ele já sabia que Jesus seria rejeitado e desprezado. Ele já sabia. Ele já sabia. A pergunta é: se Deus sabia que o seu filho iria ser rejeitado, desprezado, por que ele enviou Jesus? Por que ele enviou Jesus? Eu sei, nós temos várias respostas. Não, pastor, Jesus veio, Deus enviou o seu filho Jesus para nos salvar. Ele veio para nos salvar. Ele veio para morrer na cruz. Tudo bem, é uma resposta correta. Não, pastor, se ele não tivesse vindo, nós não teríamos esperança. Sim, também é correta. Mas também existe uma resposta correta, pela qual podemos entender por que Deus enviou Jesus, mesmo sabendo que ele seria desprezado e rejeitado pelos homens. Sabe qual é? Deus, preste atenção, enviou Jesus ao mundo, aos homens, para que os homens, no dia do juízo final, e haverá juízo final, para que no dia do juízo final, nenhum ser humano na face da terra tivesse desculpa. Deus, repito, enviou Jesus, o seu Filho, aos homens, mesmo sabendo que estes o rejeitariam, o desprezariam. Ele enviou o seu Filho para que tais homens fossem indesculpáveis, para que não tivessem desculpa nenhuma. Deus enviou o seu melhor. Deus fez de tudo para que os homens pudessem ser salvos no dia do juízo final. No dia do juízo final, nenhum homem
terá uma desculpa justificável diante de Deus. O melhor de Deus está em Cristo, e Ele deu esse melhor para que os homens pudessem ser salvos. Jesus veio como testemunho, e Ele é a fiel testemunha. Em Apocalipse 1, versículos 4 e 5, fala que Jesus é a fiel testemunha. Como assim fiel testemunha? Como assim testemunha? Deus enviou Jesus por causa do pecado dos homens, porque estavam condenados em seus pecados, não haveria esperança para os homens. Então Deus enviou Jesus a estes homens pecadores, e este Jesus andou na terra e pregou o arrependimento, dizendo a estes homens, a tais homens: vocês devem se arrepender de seus pecados, para que não sejam condenados, e devem receber a mim no coração de vocês. Vocês devem deixar que eu entre e more no coração de vocês, para que vocês possam ser perdoados e não serem condenados. Jesus veio, Ele andou na terra pregando isso. Então Jesus, Ele veio, Ele andou na terra pregando isso como o Filho de Deus, e Ele volta para Deus depois da missão cumprida. Ele volta para Deus depois da missão cumprida. Aquele, portanto, que ouvir de Jesus isso, e que ouvir a sua palavra, vai ser indesculpável, e é Jesus que vai dizer para o seu Pai, para Deus, é Ele que vai dizer: Pai, eu preguei para Ele, Pai, Ele me conheceu, Pai, Ele sabia, Ele está testemunhando. Jesus testemunhará diante de Deus contra os homens. Ele é a fiel testemunha. Pastor, mas eu não vi Jesus pregar fisicamente. Ele veio há 2000 anos atrás. Você não é Jesus, lógico, eu não sou Jesus, mas a palavra que eu estou pregando é a palavra de Jesus. A mensagem que você está ouvindo é a mesma mensagem que Ele pregou. Então, o tema dessa mensagem é indesculpáveis. Indesculpáveis. Haverá juízo. Projeta no telão, rapidinho, Mateus 10, versículo 15. Mateus 10, versículo 15. Olha só o que esse versículo diz na parte A. Em verdade lhes digo, que no dia do juízo, que no dia de quê? No dia de quê? Do juízo. Diga assim: haverá juízo. Haverá o juízo de Deus sobre os homens. E neste dia, todos os seres humanos que estiverem diante de Deus serão indesculpáveis. Eles não poderão dizer: eu não ouvi, eu não sabia, é injusto o que você está fazendo comigo. Não. Projeta agora no telão, por favor, Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1, e versículo 18 até o versículo do 18 em diante. Abra sua Bíblia e projeta no telão, Romanos capítulo 1, do versículo 18 em diante. Olha o que diz nesse texto, é um texto muito conhecido de alguns.
E o texto vai nos dizer: portanto, a ira de Deus é revelada nos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua divina natureza, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma, note, de forma que tais homens são o quê? São indesculpáveis. Deus deixou a sua marca na natureza. Aqui está falando da natureza, das coisas criadas. A pessoa pode não crer, ela é livre para crer ou para não crer. Mas Deus, ele se torna visível de várias formas. E aqui fala, na sua criação. Por isso, tais homens são indesculpáveis. Continuando, 21. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre, amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídios, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal. Desobedecem a seus pais. São insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus. Olha só a parte A do versículo 32. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Voltando para o versículo 20. O versículo 20 diz: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são o quê? São o quê? Indesculpáveis. Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, Pai de amor,
nessa noite eu te peço que o teu Espírito Santo de amor, de misericórdia, de revelação, de poder, possa assim, meu Deus, penetrar no coração de cada homem e mulher aqui presente, e que haja, meu Deus, rendição ao Senhor, que haja entrega, que haja conversão, mudança de caminho, mudança de rota, que haja, meu Deus, arrependimento de pecados. O homem que se arrepende, Senhor, de seus pecados, será um homem justificado pelo Senhor. Naquele dia, meu Pai, não haverá culpa sobre ele, porque ele foi justificado, ele foi perdoado, Senhor. Então, meu Deus, fala nessa noite, Espírito Santo, com o teu servo, e que essa mensagem chegue ao coração de todos que estão aqui presentes e aqueles também que nos acompanham e nos acompanharão pela internet, em nome de Jesus, amém. Voltando para esse texto, aqui está bem claro, mais uma vez o 20, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, os atributos invisíveis de Deus. Deus é invisível, não podemos vê-lo, mas podemos crer nele. Os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. O que temos que entender nesse versículo? Toda a natureza foi criada por Deus. Qualquer homem, qualquer mulher que olhar para a natureza, ele vai raciocinar, ele vai imaginar, ele vai ver tudo o que foi criado, e ele vai chegar a uma conclusão: alguém criou isso. E a Bíblia nos fala que quem criou isso foi quem, queridos? Foi Deus. A Bíblia nos fala que quem criou os céus e a terra foi Deus. Os céus e a terra não vieram de uma explosão, o famoso Big Bang, uma teoria mentirosa para desviar os homens de Deus. Então, a Bíblia nos fala que Deus criou tudo que vemos. Porém, além da Bíblia falar que foi Deus que criou tudo o que vemos, quando nós olhamos, temos que, por uma lógica, chegar à conclusão: foi Deus mesmo. Não é possível que coisas tão perfeitas como essas tenham vindo do acaso. Porque o versículo fala, têm sido vistos claramente, nitidamente, foi Deus. Ou seja, quando vemos que tudo isso foi criado por Deus, primeiramente, vamos entender o que? Existe um Deus. Existe um Deus, o Deus Todo-Poderoso, Criador disso tudo que eu vejo. E a Bíblia continua, ela nos fala que este Deus criou também o homem, criou você, criou a mim. Quem foi criado por Deus? Diga aleluias. Você veio de Deus, mas a Bíblia continua, ela fala que esse homem pecou e se afastou de Deus. Romanos 3:23, todos pecaram, todos pecaram, e separados estão da glória de Deus. A Bíblia é que nos diz isso. Essa é a mensagem que Jesus, ele veio trazer. Mas ainda a Bíblia continua, esse homem pecador, ele tem uma esperança de perdão. Ele não precisa ir para o inferno por causa do pecado que cometeu. Por quê? Porque Jesus o amou. Ou vamos mais antes um pouco mais, porque Deus o amou. Porque Jesus nos ama, sim ou não? Ele é Deus, mas Deus amou esse homem pecador e enviou o seu filho Jesus por amor a tais homens pecadores.
Então, o que tais homens pecadores têm que fazer com Jesus? Crer nele, pedir perdão a Jesus pelos seus pecados e dizer: Jesus, entra na minha vida, eu quero viver contigo. Através dessa atitude, tal homem terá o seu pecado ou os seus pecados perdoados. A Bíblia diz mais: tais homens, além de terem seus pecados perdoados, terão os seus nomes escritos no livro da vida. O que aguarda tal homem que se arrepende dos seus pecados, entrega a sua vida para Jesus, o que aguarda ele é o céu, é a vida eterna com Deus, sem condenação. Tudo isso é o Evangelho, tudo isso foi o que Jesus veio pregar. Eu sei, a crucificação dele é a obra redentora. Se ele não tivesse morrido na cruz, ele não teria vencido o pecado, porque aquele que não venceu o pecado não pode me libertar do pecado. Jesus venceu o pecado, então ele pode libertar do pecado. Jesus, ele venceu a morte, ele pode libertar da morte. A cruz é a obra redentora. Então, Jesus, ele veio como a fiel testemunha, e tais homens, no dia do juízo, serão indesculpáveis. Projeta no telão, Evangelho de João, capítulo 3, versículos do 16 ao 18, nós vamos ver aí o clássico João 3,16, mas a ênfase estará no 17 e 18. O versículo diz: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, ou seja, não morra, mas tenha o quê? A vida eterna. Mas tenha a vida eterna, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Deus não enviou Jesus para condenar os homens, presta atenção. Assim como Deus, ele não enviou Jesus para condenar os homens, eu não estou pregando para a sua condenação, eu não estou pregando para a sua condenação, mas para a sua salvação. Portanto, se essa mensagem está doendo no seu coração, desarme-se contra a minha pessoa, e desarme-se contra Deus. Jesus não veio condenar, ele veio salvar. Eu não estou pregando para lhe condenar, eu estou pregando para que você seja salvo. E aí o versículo 18, ele continua dizendo, versículo 18: quem nele crê, não é, o que, queridos? Não é condenado. Então, quem nele crê não é condenado. Por que quem nele crê não é condenado? Porque Jesus salva ele. Jesus é o único caminho, a única verdade, a única vida. Somente Jesus salva. Então, quem crê nele não é condenado. Porém, continuando o versículo, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está o quê? Quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Tais homens serão indesculpáveis no dia do juízo. Deus enviou o seu Filho Jesus como a fiel testemunha. Jesus Cristo, que é o único que salva, ele foi anunciado antes da sua vinda. Antes do próprio Jesus vir, ele já era anunciado. A primeira menção a respeito de Jesus, o Messias, aquele que venceria o diabo, a primeira menção a respeito dele é em Gênesis.
3, versículo 15. Jesus foi anunciado antes de sua vinda. Ele anunciou a si mesmo durante a sua vinda, andando na terra, subiu aos céus, e depois que ele subiu aos céus, ele continua sendo anunciado hoje. Ele continua sendo anunciado hoje e será anunciado até o último dia. Tudo isso para quê? Para que os homens não tenham desculpa no dia do juízo. Deus é perfeito, e Ele é perfeito em tudo que faz. Ele vai julgar os homens no último dia, e tal julgamento vai ser perfeito. Não haverá injustiça. Não haverá injustiça. É simples. Jesus, ele veio como que Jonas. Projeta no telão, vamos ler Jonas. Eu quero que você abra sua Bíblia em Jonas. Vamos lá. Lá no Antigo Testamento. Pega aí Mateus e vai voltando devagarzinho aí. Jonas. Nós vamos ler do versículos 1 e 2 do capítulo 1, ok? Em nome de Jesus. E depois nós vamos ler o capítulo 3. Jonas, capítulo 1, do versículo 1 e 2, e depois o 3, do versículo 1 até o 10. Quem achou, diga aleluias. É um livro pequeno, querido, aí, tá? Já achou mesmo? Pode acompanhar aqui no telão aqui, né? Talvez alguns estejam dizendo aí, será que tem na Bíblia mesmo esse livro aqui na minha? Esses livros aí, os profetas menores, né? Olha só, Jonas capítulo 1. Jonas foi aquele, as crianças sabem, ele foi engolido por um grande peixe. Ficou quantos dias dentro do peixe? 3 dias, mas depois o peixe vomitou ele, não foi? Ele não morreu, né? Então olha só, Jonas capítulo 1, versículos 1 e 2, o texto diz: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Porque a sua maldade subiu até a minha presença. Pregue contra ela, pregue arrependimento. Deus envia o seu servo Jonas para pregar arrependimento àquele povo. Eu não vou falar aqui do íntere entre ele ouvir e ele ir, porque aqui é o momento em que ele foge de Deus, ele é engolido por um grande peixe, depois Deus dá ordem ao peixe que o vomite. Mas Deus deu essa ordem para ele, para que ele entrasse na cidade e pregasse: arrependam-se, arrependam-se. Pula para o 3 agora, capítulo 3, versículo 1 em diante. O texto vai dizer: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas então obedeceu à palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando: daqui, olha a mensagem dele, daqui a 40 dias Nínive será destruída. Daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus. Olha só, os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive: por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma, não comam nem bebam, cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças, deixem os maus caminhos de vocês e deixem a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. O versículo, voltando para o capítulo 1,
O versículo 2 diz: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu à minha presença. Ou seja, aquele povo daquela cidade vivia no pecado, praticando a injustiça e a maldade, e Deus mandou alguém pregar arrependimento e dar uma chance para aquele povo. Só que Deus deu um prazo. Deus disse: daqui a 40 dias eu vou destruir Nínive. Diga isso para eles, se eles não se arrependerem. Eles tinham então um tempo, eles tinham 40 dias para se arrependerem. 40 dias. E Jonas foi e pregou. E o interessante é que toda a cidade creu. Toda a cidade acreditou, começando pelo rei. E olha o final da história, continuando, versículo 10: tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu, ou Deus mudou de ideia. Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. É a mesma coisa que Deus fez com Jesus. Foi a mesma coisa. Ele enviou o seu filho Jesus para pregar aos homens: arrependam-se. Arrependam-se dos seus pecados. Arrependam-se, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venha um tempo de refrigério sobre vocês. Arrependam-se, para que vocês possam ter o nome de vocês escrito no livro da vida. Arrependam-se. Jesus veio e pregou. E o que nós devemos fazer? Nos arrepender. Mas aquele que não se arrepender, ele não será obrigado, nenhum homem é obrigado a se arrepender. Tal homem que não se arrepender até o último dia de sua vida, ou no dia do juízo final, se Jesus voltar e ele ainda estiver vivo, naquele dia que ele estiver diante de Jesus, no último dia, ele não poderá dizer: eu não sabia. Eu não sabia. Note, Deus manda Jonas pregar. Ele diz: olha, se ele não se arrepender, eu vou destruir. Deus dá uma chance antes do dia. É a mesma coisa que acontece nos dias de hoje. Haverá um dia final, e todo homem, se não quiser ir para o inferno por causa do seu pecado, ele tem que se arrepender. Ele tem que entregar sua vida para Jesus. Finalizando, projeta no telão Mateus 24, versículo 12 a 14. Mateus 24, do 12 ao 14. O texto também é muito conhecido, e ele vai dizer o seguinte: Mateus 24, do 12 ao 14. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E ao 14: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como o quê? Como testemunho a quem? A todas as nações. E então haverá o quê? Só depois que todas as pessoas, que todos os seres humanos ouvirem o evangelho, é que Jesus voltará. Para quê? Para que todos primeiramente tenham chance, e segundo, para que naquele dia ninguém possa dizer de maneira justa: eu não sabia. Por isso, tais homens são indesculpáveis. Nenhum homem dará desculpa justa naquele dia. A pergunta é: você já fez como o rei de Nínive? Já se arrependeu?
Você já fez como os habitantes de Nínive, que se arrependeram? Você já creu na mensagem do Evangelho do Reino? E este Evangelho do Reino, nesse versículo está com R maiúsculo, fala do reino de Deus. E este Evangelho do Reino, esse assunto do reino de Deus, essa mensagem do reino de Deus, Deus enviou uma mensagem do céu aos homens: arrependam-se dos seus pecados. Vocês têm uma doença, e essa doença humanamente é incurável, só eu posso curar, é a doença chamada pecado. Essa doença vai matar vocês, mas eu tenho a cura, queira, aceite o remédio, eu tenho a cura é Jesus. Se você rejeitar a cura, você morrerá da doença. Portanto, tais homens serão indesculpáveis. Então, queridos, deixa o Espírito Santo te convencer. Não é nem falar, porque ele já está falando. Deixa ele te convencer e se entregue, se renda. Se render é se desarmar. Pastor, aqui eu vou finalizar. Pastor, o senhor não sabe o pecado no qual eu estou preso. Pastor, o senhor não sabe como é que está a minha vida. Não é só assim, pastor. Ser crente para mim não é tão fácil, pastor. Primeiramente, sabe por que você está nessa? Porque primeiramente no passado você não creu no que você está ouvindo agora. Repito, por que hoje você está preso ao pecado? Porque antes você não creu no que você está ouvindo agora. Por quê? Qual o motivo, qual a causa, segundo Romanos 1, que Deus entregou, ou que Deus permitiu que os homens desonrassem seus corpos entre si? Mulheres inflamadas, mulheres com mulheres, homens com homens. Por que Deus permitiu que tais homens se inflamassem em seu desejo? Por que Deus permitiu que tais homens adorassem imagens de escultura? Por que Deus permitiu? Porque tais homens não creram. Porque tais homens não creram. O texto é claro. Porque não creram. Deus permitiu. O que é isso? Permitiu. É Deus não barrar. É Deus fazer uso do livre-arbítrio que Ele colocou dentro do homem. Ou seja, Deus não pode obrigar o homem a nada. Poder Ele pode, porque Ele pode tudo, mas Ele não vai fazer isso. Por quê? Senão Ele estaria se voltando contra aquilo que Ele criou, o livre-arbítrio. Então, Deus, Ele deixa que o homem tome as suas decisões. As escolhas estão aí para serem feitas. Porém, se você crê em Deus, se você crê naquilo que Ele fez, se você crê naquilo que Ele fala, você será liberto do seu pecado. Você será liberto. Ele tem poder para libertar. Ele tem poder e Ele está aqui hoje. O que vale mais do que a tua alma? O que vale mais do que a tua alma? A cachaça 51? O que vale mais do que tua alma? A cerveja dos finais de semana? O que vale mais do que a tua alma? Uma prostituta? O que vale mais do que a tua alma? Um relacionamento no pecado entre mulher e mulher, entre homem e homem, ou entre dois jovens solteiros pecando? O que vale mais? A tua alma, ela vale menos do que isso? Se você não se esforça para sair dessa situação, para que tua alma seja salva, você está colocando essa situação com um valor maior do que a tua alma. E eu te digo uma coisa:
você vai se arrepender. Se no dia do juízo final você morrer nessa condição, porém será tarde demais, não haverá mais tempo. Qual é a prova de que tudo isso que eu falei é pecado? A prova maior, existem várias provas. Qual é a prova maior? É o sofrimento que tais pessoas vivem por viver em tais situações. Uma pessoa uma pessoa viciada no homossexualismo não é feliz. Ela pode dizer que é. Na minha cara, ela pode dizer, beleza, eu não vou brigar, mas ela sabe que ela não é. Uma pessoa viciada na prostituição, ela não é feliz. Ela pode dizer na minha cara que é, eu sou, mas ela sabe que ela está mentindo para ela mesma. Uma pessoa viciada em drogas, seja o que for, não é feliz, ela sofre. Pessoas viciadas sofrem, pessoas que não conseguem abandonar algo para salvar as suas almas, elas sofrem, elas sentem dor. Não é à toa que muitas dessas pessoas tiram a própria vida. O que você perdeu para viver o que você está vivendo hoje? Preste atenção. O que você perdeu para estar vivendo o que você vive hoje? Talvez você não tenha mais o amor do seu pai, o amor não, porque pai e mãe amam. Mas a convivência, a satisfação dos seus pais, talvez não existam mais em você por causa dessa decisão que você tomou. Por causa do momento em que você vive hoje, do vício no qual você está entregue. O que você perdeu para estar vivendo isso hoje, valeu a pena. Valeu a pena. Agora, por outro lado, você que entregou sua vida para Jesus, o que foi que você ganhou? Depois que você decidiu abandonar os teus pecados, a vida de pecado, o que foi que você ganhou? Vale a pena mesmo continuar nessa vida? Pastor, o senhor não sabe, eu já tentei. Paulo diz: vocês ainda não resistiram ao ponto de derramar sangue. Não é que você tem que se cortar. Sangue fala de vida. Derrame toda a sua vida, em favor da tua libertação. É possível. Projeto Romano, 1 Coríntios 10, 13. Agora eu vou terminar. 1 Coríntios 10, 13. 1 Coríntios 10, 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Você que está preso a algum pecado, a algum desejo, não é só você que está preso nisso. Isso que assola você, assola os homens. O diabo tende a convencer muitos de que é só você que vive assim, e de que é impossível você vencer. Então, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, mas Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Antes, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que a possam suportar. Aqui é Deus cooperando com os homens diante das tuas tentações. A tentação é real, mas Deus também é real. O problema é que as pessoas, elas olham só para a tentação e esquecem Deus. É luta mesmo. A tua alma vale mais do que o mundo inteiro.
se vale mais do que o mundo inteiro, dê a sua vida toda para salvar a tua alma. Se a tua alma vale mais do que o mundo inteiro, então dê a tua vida toda para a salvação da tua alma. Pastor, eu já tentei. Presta atenção. Viva a vida inteira tentando. Você está entendendo? Viva a vida inteira tentando, e Deus vai estar sempre contigo na tentação. Todos os dias Ele estará contigo. Todos os dias. Pode vir tentação? Pode, mas Ele também está lá todo dia. O problema é que muitos olham só para a tentação e esquecem de Deus. A tentação é real? É, mas Deus, Ele não só é real, Ele é mais real ainda. Diante dessa mensagem, você torna-se ainda mais indesculpável. O que dirá de mim? Eu serei também indesculpável mais ainda, porque estou pregando a vocês. Não poderei falar nada diante de Deus se eu for reprovado. Ninguém será. Então todos serão indesculpáveis se não se arrepender. Se coloque de pé em nome de Jesus. Jesus deu a vida dele por você. Dê também a sua vida por você mesmo. Feche seus olhos em nome de Jesus. Feche seus olhos.